De volta com o Bandeirantes Acontece, agora 4h33. Sabe aquela expressão? Tem muita gente que se orgulhava disso, né? Brasileiros, nascidos na Europa, na América Latina de uma forma geral, quando uma carreira era baseada em ter estudado em Harvard. Lembra? Esse estudou em Harvard, esse é formado em Harvard. E nas mais variadas disciplinas, nas mais variadas frentes da educação. E aí o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quis acabar com essa história para que essa expressão fosse usada só por famílias americanas, porque ele entendeu que Harvard não deveria ter mais estrangeiros. A China se posicionou, teve repercussão em diferentes lugares do mundo, mas a Justiça dos Estados Unidos, mais uma decisão da Justiça quanto a respeito de decisões de Donald Trump e do governo dele, diz que sim, estudantes estrangeiros podem estudar em Harvard. Teve que ter uma decisão da justiça rápida, inclusive, posicionamento da justiça rápido para dizer não àquilo que pensava Donald Trump, viu, Zaidan? O que não significa que ele desistirá, né? Provavelmente vai apelar, vai tentar ter sucesso com algum recurso, talvez até a Suprema Corte, porque basicamente é um assunto para a Suprema Corte, porque a direção da universidade alega que a decisão do Trump fere a Constituição dos Estados Unidos. Logo, é assunto para a Suprema Corte. Fere a Constituição, mas não só, né? Há essa resposta ou essa decisão de se pronunciar publicamente do governo chinês, porque são muitos os chineses que vão para os Estados Unidos, vão estudar lá. Mas também japoneses, coreanos, turcos, brasileiros. E Harvard, como Yale, Princeton, tem uma característica um pouco diferente, e tem aquele status, até porque Einstein viveu lá um tempo, né? Então, são universidades muito prestigiadas. E a China, que hoje tem a maioria das faculdades que ficam na lista das 100 melhores do mundo, mas ainda muitos estudantes vão para os Estados Unidos em busca dessas universidades de elite, que abrem portas, né? Como o Ronald disse, esse aqui veio de Harvard, então muitas portas são abertas, né? No mercado de trabalho e assim por diante. O Trump não é apenas a Constituição, né? Ele está ferindo a dignidade do seu próprio povo. Ele está ferindo a história dos Estados Unidos. Ele, que como quase todo mundo lá, descende de imigrante. E diretamente, os pais foram para os Estados Unidos. Não é uma descendência de um longínqua, um europeu que foi para lá no século XVII, no século XVIII. Não, os pais dele. E ele tem essa coisa com os asiáticos, principalmente com os chineses, mas não é só isso. Ele enxerga em Harvard um local onde há uma concentração de rivais do seu governo, de suas ideias, daquilo que ele defende, daquilo comunistas, que ele representa, Zaidan, principalmente. Ele às vezes usa essas expressões baratas, né, que nada definem, que na verdade expressam a ignorância de quem diz, mas além disso, ele tem tentado se meter no currículo de Harvard. Ele já tentou no início do mandato. Então, a resposta foi ir ao judiciário. Conseguiram derrubar, mas ele não vai parar aí. Claro que ele vai apelar até a Suprema Corte, se necessário. E às vezes há surpresas, né? A Suprema Corte indecentemente autorizou o Trump a deportar aqueles venezuelanos. Uma coisa, aliás, é a deportação. Você está aqui legalmente, você volta para o seu país. Perfeito. Todos os países do mundo têm esse direito. Você está aqui legalmente, não pode, então a gente vai te colocar no avião, você vai para o seu país. Qualquer país pode fazer isso. Mas mandar para uma prisão em um terceiro país, sem julgamento, sem nada, sem que um juiz tenha dito, de fato, ele é ilegal. Ou mais do que isso, porque a acusação era de que eram membros de uma gangue. Sem que o judiciário tenha dito isso. Eles foram colocados no avião, não aconteceu nada. E houve uma ordem
para que um cidadão, esse cidadão legal, comprovadamente legal, que foi mandado para El Salvador, houve uma ordem judicial para que ele retorne. E o Trump falou não. O Bukele até quis dizer, não, isso depende de mim, eu não vou devolver. E aí o Trump falou, não, depende de mim. Se eu falar que é para voltar, vai voltar, mas eu não vou falar. É uma afronta, não só às leis, ao judiciário, à Constituição, é uma afronta à dignidade dos Estados Unidos e à sua história. Né? Então, me parece óbvio que ele não vai conseguir derrubar isso no judiciário. Mas já tivemos surpresas na Suprema Corte, né, Ronaldo? Já tivemos. Essa do Bukele é só o ponto final, né? De uma junção de erros e de absurdos sem precedente.